Olá, eu sou Igor, sou urologista, médico, cirurgião, tenho mais de 10 anos. E hoje eu vou falar sobre balano post-it. Vou falar dos principais tratamentos, das causas, das mudanças do estilo de vida que você pode fazer para evitar ter esse problema. O canal é sobre urologia, eu falo sobre saúde masculina. E se esses temas te interessam, curte, compartilha. Se você tiver alguma pergunta sobre o tema que eu vou falar hoje, você escreve. Se você tiver sugestões de temas que você gostaria de falar, comenta também. Para começar então, balano post-it é um termo que engloba todas as inflamações da cabeça do pênis e do prepúcio. Esse termo it significa inflamação. Inflamação é calor, dor, rubor e turgor. Esses são o método mnemônico das palavras em latim, né? Mas significa que fica quente, que fica vermelho, que dói e que incha. Às vezes nem tudo isso, né? Na cabeça do pênis, normalmente, fica mais vermelho, um pouquinho mais dolorido, às vezes um pouquinho mais quente. Isso são sinais de inflamação. Balano post-it faz referência a balano, que é a glande, a cabeça, e postus faz referência à pele. Por isso o nome da cirurgia é de postectomia, que é a cirurgia de circuncisão, onde a gente tira essa pele que recobre a glande. E o que causa essa inflamação? Tem várias causas, chama de etiologia. As principais causas, e a mais comum de todas, é a cândida. A cândida é um fungo que habita nosso corpo, várias partes do nosso corpo, inclusive a região genital. Uma segunda causa, mais comum, são algumas bactérias. E por que elas causam essa inflamação? Por causa de um desbalanço das barreiras de proteção, de um desequilíbrio dessa flora, dessa fauna. A comparação entre a fauna e a flora, a gente tem a flora bacteriana, a flora comensal que habita no nosso corpo. Eu gosto de fazer uma comparação com fauna. A fauna é essa relação entre as diversas espécies que habitam algum ecossistema. E aí vamos pegar por exemplo, onde tem um ser humano que produz hortaliças, coelhos e onças. Se você tira o ser humano, para de ter hortaliça, os coelhos começam a morrer e por isso as onças passam a morrer também. Se você mata as onças, sobra coelho que come muito hortaliça e aí o ser humano fica sem comida. Então esse equilíbrio é fundamental para a sobrevivência dos três. E no nosso corpo é a mesma coisa, a gente tem diferentes bactérias, fungos que vivem em equilíbrio. Por isso quando você usa antibiótico, eles mudam a relação, você mata umas bactérias, outras coisas sobram. E aí a cândida cresce, ou então uma bactéria patológica cresce. E a balano post-it é isso, é esse desbalanço nesse ecossistema que habita o seu prepúcio. E aí o que causa esse desbalanço, então? O uso de antibiótico, o estresse, que aí piora a imunidade, outras coisas que pioram a imunidade, desde a diabetes, por exemplo, alguma imunodeficiência. A diabetes, além de atrasar ou deficitar a ação dos anticorpos e das células de defesa, ela disponibiliza mais glicose, mais comida para as bactérias, para os seres comensais que habitam na nossa pele, por exemplo. E aí isso facilita a cândida crescer. Então, às vezes, a dieta que você tem piora sua candidíase. Então, vamos lá para você entender. Então, a etiologia, a causa da candidíase é a cândida. A causa da balano post-it pode ser a cândida, pode ser o streptococcus. E o tratamento tem a ver com isso. Então você tem que entender que uma dieta ruim, um período de estresse prolongado, uma doença que te deixa imunocomprometido, um antibiótico que você usa, noites mal dormidas, tudo isso altera seu sistema imunológico e pode favorecer a balano post-it aparecer. Outra razão para a balano post-it aparecer é a umidade, a falta de ventilação. Isso a gente acaba falando sobre higiene. E eu vou explicar para você não achar que a gente está falando que quem tem balano post-it tem falta de higiene. Vamos supor, por exemplo, que você foi para a praia e aí ficou de cueca molhada por muito tempo, demorou a tomar banho, estava viajando, não teve facilidade de trocar de roupa íntima, teve dificuldade de se lavar, não era adequada, a toalha não estava boa, enfim. Você manteve o prepúcio muito úmido, mal arejado. E aí, tem gente que vê aquelas manchinhas brancas que às vezes dá e tenta esfregar para melhorar, e isso acaba piorando. Então você já entendeu as causas, né? Essas vezes higiene não tão adequada, ventilação, umidade, estresse, irritações, isso causam a balano post-it aparecer. E aí como é que é o tratamento? O tratamento
às vezes precisa ser mais agressivo e às vezes precisa de tomar um antifúngico, via oral, por umas semanas para poder diminuir essa grande quantidade de fungos que tem na nossa flora. Às vezes passa uma pomadinha, mas esses são os casos mais raros e nem é o melhor tratamento. O melhor tratamento é agir direto na causa, é controlar esse ecossistema. Então é melhor você diminuir a umidade. Então, por exemplo, tomou banho, seca bem, às vezes com um papel toalha, né, um pano. Se você estiver em casa e der para deixar ele um pouco mais arejado, com a glande exposta, ajuda também. Não esquece só de guardar depois. Tem gente que pode ter problema se deixar a glande exposta há muito tempo. Então deixa ela exposta um tempinho, depois guarda. Se você conseguir dormir sem cueca, também ajuda. Então essas mudanças melhoram o ambiente, impedem o crescimento do fungo. E aí com o tempo, essa inflamação diminui e você melhora disso. Então é importante entender que é uma doença que você vai conviver com isso. Esses micro-organismos moram em você e não vão sair de lá. O que você vai ter que aprender a fazer é controlá-los. Se você controlar bem, você vai viver aí anos, tá? Às vezes tem uma vez por ano, aí começa a aparecer, você já faz algumas mudanças. Se começar a ter de repetição, você não conseguir controlar porque você tem uma doença que te deixa imunocomprometido, porque você tem que ficar usando antibiótico várias vezes, você está com uma diabetes difícil de controle, porque seu trabalho é difícil de manter o pênis seco. Se essas coisas acontecem, às vezes uma das soluções é a gente fazer a cirurgia de circuncisão, é tirar essa pele, que aí vai deixar a glande sempre exposta, e aí diminui a incidência. Então cura a balano postite e você acaba não tendo esses episódios. Então uma das soluções é a postectomia, ou cirurgia de fimose. Então é isso. Se vocês tiverem dúvida, querem que eu fale de mais alguma coisa, deixe nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar. E um abraço para todo mundo.